much I need you. Buscar outro tema. E aí eu propus que fosse vantagens para empresas e agências. Por que razão? Por uma razão muito simples, né? A gente está num evento que a maioria é desenvolvedor, muitos vieram de outros estados aí, aliás esse ano teve várias pessoas de outros estados, então eu não tenho que falar vantagens para os desenvolvedores, né? Eu acho que, como a gente comentou no início do evento, qual é o nosso desafio e a gente tem que sempre lembrar. Primeiro, precisa existir uma demanda, correto? O cliente tem que demandar uma necessidade e a gente tem que atender. E a gente não pode reclamar, mas o cliente ele não demanda a coisa certa, ele pede coisas que não tem muita razão de ser. Eu acho que nós, como desenvolvedores, nós temos a obrigação de mostrar caminhos alternativos. E as duas apresentações do Daniel e do Flávio foram bem legais, porque quando a gente toma conhecimento de novas alternativas, você pode apresentar isso para o cliente. Então a apresentação aqui vai ter um foco nisso, como para o cliente final, tem alguns que são clientes finais aqui, acho que vão servir como ferramentas de decisão. E para nós desenvolvedores, para vocês, espero que a apresentação ajude bastante na argumentação, né? De como convencer, de como ajudar a vender um projeto de dentro de uma empresa ou para um cliente. O próprio Daniel falou, né, Cláudia, né? Que para os designers às vezes existe aquela resistência, né? Ah, mas o Joomla, sempre assim, mais o Joomla, né? Quando as pessoas não conhecem, a gente tem o hábito de justificar com alguma coisa contra, né? Então vamos lá, acho que gerenciar o conteúdo do site com eficiência é um diferencial estratégico para qualquer empresa que deseja obter resultados efetivos. Eu acho que isso é uma meta e a internet está deixando, a gente já sabe, de ser, eu não gosto muito do termo também, mas a Web 2.0 reflete que a internet está se tornando uma aplicação, né? E o Joomla tem tudo para ser muito mais, em alguns casos já mais do que simplesmente o site ou uma ferramenta de comunicação intranet ou site, e eu acredito que existe uma tendência dele se tornar muito mais do que isso. Bom, primeiro quadro, tradicional versus novo, né? O site é um cartão de visita? Para quem ainda acha que o site é um cartão de visita? Ninguém, né? Ainda bem. Porque essas expressões que já são da internet antiga, eu acho que refletem o seguinte: hoje o site não é o cartão de visita. O site ele tem que ser encontrado quando alguém busca, seja no Google, seja em qualquer outro espaço, o seu negócio, não a sua empresa. Tem algumas pessoas que falam, a pessoa digita o nome da minha empresa e aparece no Google. Não. Quando alguém procura o seu negócio, ele tem que aparecer. Esse slide é para vocês refletirem sobre essa questão. Será que eu estou do lado esquerdo? Será que eu ainda falo, eu preciso contratar uma produtora de sites? Será que vocês são uma produtora de sites? Então acho que a gente tem que refletir, a gente tem que passar para o lado direito. Ou seja, a gente está aqui falando do Joomla, código aberto, ok, mas ele está muito mais, ele faz parte desse cenário aqui, que é site de busca, agência de links patrocinados. Hoje você não quer mais uma produtora de sites. Então acho que a gente tem que refletir sobre essa questão, né? Vou falar 10 anos, que dureza. Há uns 10 anos, quando eu comecei com a internet, a gente achava que ia ficar rico fazendo sites. Era chique falar que era uma produtora de sites. Então acho que a gente tem que refletir sobre o que a gente quer e como nós queremos nos posicionar com o Joomla. Ok? Bom, esse slide é ótimo para vender o Joomla, né? Quando falar o termo técnico, todo mundo já sabe, então vamos passar a imagem. Essa imagem, eu acho que reflete bem o que é o código proprietário, né? O desenvolvedor, o programador que gosta de fazer na unha, resolver aquele problema dele, né? E esse é o Joomla. Pode passar? Não só o Joomla, né? O Open Source. Eu acho que esse conceito que é interessante a gente vender para os clientes, ou a gente perceber que a gente faz parte de um projeto, já começou, a gente também tem que mudar a maneira como a gente desenvolve. Não sei se vocês têm essa sensação,
Mas a gente também se pega fazendo assim, a gente tem um projeto, uma infraestrutura completamente nova que permite um modelo novo de desenvolvimento, mas a gente acaba desenvolvendo o projeto, acaba desenvolvendo no jeito antigo. Então acho que a gente tem que sempre estar ligado na comunidade, sempre buscar não as novas práticas e as melhores metodologias. Bom, template é redundância falar, mas eu acho que é interessante a gente levantar esse tema. Algumas vezes polêmico, né? Pode falar um pouquinho. Tá, eu tô entregando. Alguém... Eu queria uma opinião de vocês. Eu não sou desenvolvedor, eu não sou programador. Eu costumo falar para o pessoal que eu não sou um bom programador, não sou um bom designer, então eu virei consultor. Já que eu não faço direito. E o pessoal acredita, né? Pior de tudo. Não sei se vocês têm a mesma opinião minha, mas a primeira vez que eu conheci o Joomla 1.0, eu olhei aquele template, aí eu falei, nossa, o template padrão dele. Eu falei, nossa, isso daqui é meio inflexível, acho que eu não vou usar esse sistema. O Joomla 1.5, o template do Joomla 1.5 já tem uma estrutura de sites e muito melhor daquele outro template da Joomla. Pode voltar um slide. Esse template que talvez alguns não saibam, mas ele já vem nativo na instalação. Ele tem muito mais, tem uma estrutura muito mais padrão, muito mais fácil de você implantar ou adaptar para um site. Isso falando da instalação padrão. Então, graças a Deus, o Joomla 1.5 já resolveu esse problema. Porque 1.0, eu poderia ter começado a usar o Joomla, acho que talvez um ano antes. Eu comecei a usar efetivamente o Joomla em setembro de 2006. E eu não sabia, eu tive essa resistência por causa do template do Joomla 1.0. Agora, o que é que eu quero falar de templates? O Joomla é um dos sites... Deixa eu fazer uma pesquisa de opinião. Quem usa template? Bom. Joomla, quem conhece, usa. Rocket Team. Fala alguns outros aí. E o Team. Qual é o mais fácil de customizar? Se eu tiver um layout. O que é feito? O que a gente faz? Não, estou perguntando dos que a gente falou. Rocket Team, Joomla e o Team. Team, Joomla. Daqui da polêmica, né? E... o que eu gostaria de falar de template? A experiência própria. Como eu não... Acho que talvez um dos primeiros contatos com o Joomla, as pessoas... O primeiro site em Joomla da maioria das pessoas, principalmente quem não é programador, acho que programador também, né? Acaba sendo o uso de template. E... quando a gente tem um layout customizado, eu acho legal essa palavra, né? Porque a gente precisa... Acho que a gente tem que fazer um glossário. Toda vez que a gente for fazer um projeto com o cliente, a gente tem que fazer assim, glossário. Vamos primeiro conversar para entender o que é customizado para o cliente, o que é customizado para o programador e o que é customizado para o designer. Porque para o designer, customizado, me desculpem os programadores ou os designers, mas eu vou falar como eu diria, um estereótipo em relação à palavra. O design customizado, ele tem uma ideia criativa, fazer um layout que não necessariamente vai ser, que não vai pensar, não conversou com a pessoa da produção para ver a viabilidade de produzir aquele layout. E a gente tem que sempre lembrar o seguinte, lembram do vídeo que a gente passou no início do evento? Foi super rápido, né? Quem piscou o olho não viu, né? Mas a questão de projeto. Projeto tem 3 variáveis principais. Quais são? Tempo, dinheiro, custo, qualidade. Para o cliente sair satisfeito de um projeto,